volta com mais um capítulo da série especial sobre a 40ª Exposição Nacional. Terceira década, de 2002 a 2011, um período que marcou a evolução na raça, a valorização da marcha picada. Em 2005, teve início aos julgamentos na Exposição Nacional. 7 anos dessa década, com 12 fêmeas e 9 machos, entraram na votação da enquete. A disputa seguiu entre Elfo do Porto Azul e Naja da Riocon. E com 84% dos votos, o atual maior reprodutor da marcha picada representa a terceira década da evolução dos campeões nacional. Com vocês, Elfo do Porto Azul. Sul de Minas, visitava os criadores. Eu sempre fui muito ligado ao Urbano Junqueira, da fazenda lá do Campo Lindo, da JB. Eu tive no Urbano, ele falou assim: Nilton, onde é que você teve? Eu tive lá no Zé Márcio ontem. Você viu um cavalo preto lá? Você viu? Então, esse cavalo era o Haiti Caxambuense. Liguei pro Zé Márcio. Disse: Zé Márcio, tem jeito desse cavalo ir lá pro Espírito Santo? Eu disse: tem, lógico, vai levar. Aí eu trouxe o Haiti Caxambuense para cá, fizemos um trato com o Zé Márcio de partilhar as crias. O Elfo, na verdade, ele foi potrinho para o Zé Márcio. E o Zé Márcio teve a delicadeza, né, assim, falei assim: não, Nilton, eu não vou controlar ele como caxambuense, não, como caxambu. Ele seria uma honra para mim se ele fosse Porto Azul. Fiquei muito feliz do Elfo ter sido escolhido nessa terceira enquete de 2002 a 2011. Hoje nós temos um condomínio de Elfo do Porto Azul, que são quatro sócios. Foi na Nacional de 2007, quando alguns criadores aqui do Nordeste, especialmente aqui de Pernambuco, nós fomos para a Nacional. E de lá, nós fomos fazer uma visita a algumas áreas no sul de Minas. E tivemos a oportunidade de ir no Aras Caxambu, lá do Márcio Leite. E lá, olhando alguns animais, nós vimos o Elfo do Porto Azul. Nós chegamos lá, eu e Zé Félix na época, nos apaixonamos pelo cavalo. Não compramos no primeiro dia, fomos pro hotel, que achamos que era uma fortuna, era um valor muito expressivo. Nada parecido com o valor que ele vale hoje, porque a marcha picada mudou muito e também fazem muitos anos. Zé Félix, quando viu o cavalo, também gostou muito e ligou para mim para poder ver se poderia comprar, eu e ele de sócio, esse cavalo. E decidimos voltar lá para o Massinho e seu Zé Márcio, que era vivo na época, e resolvemos realmente finalizar o negócio e comprar o cavalo. Eu, José Félix, do Aras JFS, e Nelson de Castro, do Aras Alto da Serra, nós compramos esse cavalo por 5 vezes, o Elfo, por 5 vezes o valor de um cavalo que era campeoníssimo na época. O cavalo foi para casa de Gustavo, para ser preparado por Neto Monteiro. Ele é um cavalo que foi para 7 exposições, montado por meu primo, Neto Monteiro, e nas 7 exposições, incluindo CBM e Nacional, ele foi campeão dos campeões e grande da raça em todas. O treinamento do Elfo para Nacional foi basicamente só dar condicionamento físico. Porque, como eu disse, ele é um cavalo que não precisava fazer nada, só deixar ele andar. No período que ele fazia pista montado, não tinha essa seleção toda de marcha picada. Eram alguns animais pontuais que o pessoal dava picada na fazenda, o pessoal comprava e levava para expor. Mas não tinha a seleção que tem hoje e ele já era um cavalo à frente dos outros. A partir de 2008, quando ele foi campeão nacional, tudo mudou, né? Então o conceito de marcha picada foi melhorando, foi mudando. Graças a Deus, a marcha picada está nesse nível que
se encontra hoje com o apoio de todos, né, com o apoio dos presidentes da ABCCMM, dos núcleos do Brasil todo, dos criadores em geral. E hoje ele passa de 3 mil filhos já e realmente nesses cruzamentos deu muito resultado. A gente vai para a Nacional hoje e a gente vê quantos filhos dele são campeões nacionais, né? De 2008 a 2023, a evolução foi fantástica e creio que a contribuição grande foi por conta do Elfo, que ele foi o balizador, tanto na competição, todo mundo queria ter um animal como ele, e depois que ele se aposentou na carreira de atleta como reprodutor, que passou a ser o melhorador genético para poder ajudar essa evolução a crescer. Nossa primeira nacional foi em 2005. Nessa época, foi a única nacional que premiou com carro. O campeão dos campeões e o grande da raça ganhavam cada um carro. E eu terminei não ganhando nenhum dos dois carros e fui reservado o grande da raça e reservado o campeão dos campeões. Bati na trave dos dois lados e não ganhei nenhum dos dois carros. Nacional, o machador veio crescendo na marcha picada anualmente. Né? Nesses anos, no comecinho mesmo, a gente era jogado de madrugada, não tinha ninguém mais no parque, né? Era praticamente, sei lá, 50, 100 criadores que tinham lá de madrugada, né? Hoje a marcha picada está começando de manhã e está indo até 5 horas da tarde, no horário nobre da Nacional, né? Então os criadores que estão entrando hoje não têm noção da luta que foi para nós criadores que pegamos o negócio no começo. De fato, tinha que gostar da marcha picada. Eu gosto de marcha picada. E um dia a marcha picada vai ser do tamanho da marcha batida. E graças a Deus estamos chegando lá, né? Um cavalo que eu não tenho sombra de dúvidas que mudou a minha vida como criador, a vida de Zé Félix e a vida de Nelson. E posteriormente ele foi vendido mais 25% por Horas Cavaleiro. E em 2013, eu estava na fazenda e o Paulinho Lobo ligou para mim, final da tarde, começo da noite, dizendo que ia ter o leilão Alcateia, que é um leilão que a Alcateia faz a cada 2 anos, que é um leilão grande e tal, e ia colocar 25% do Elfo do Porto Azul. E eu digo, Paulinho, coisa boa, mas é uma coisa muito longe da minha realidade, né, da realidade do Aras. Ele, não, mas você vai ter que comprar, vai ter que ser sócio, eu vejo você a pessoa para trazer o Elfo aqui para Alagoas. E na época era muito dinheiro. E Paulinho ofereceu e a gente entrou aí nesse investimento, né? Que assim, abriu muito as portas do Aras Cavaleiro, né? No Brasil todo, né? Porque realmente o Elfo é um cavalo que veio na raça para ser o divisor de água, né? Como todo mundo diz, né? A partir daí, os preços de animais da marcha picada mudaram completamente. Saíram de 3, 4, 5 mil, foi para 50, 100, 200, 300 mil. Foi um cavalo que, além de balizar a marcha, transmitindo estabilidade corpórea, que é uma coisa que não existia, como eu falei anteriormente, na marcha picada os animais balançavam muito, ele balizou também o preço. A partir daí, as pessoas, os criadores começaram a acreditar que a marcha picada poderia chegar aos valores que estão sendo comercializados hoje. Aonde você tem bicho na rampa, o Elfo está lá, o primeiro, o segundo, o primeiro prêmio, a gente está lá. Quando você vê no grande, o Elfo está no grande. Eu vou com minha família, vamos dizer, para Nacional. E eles não entendem nada de chegar gente para me cumprimentar, aqui me ver por imagem, internet, alguma coisa, para me cumprimentar como dono de Elfo. Então ninguém entende nada o que é Elfo. Aqui em casa mesmo, a gente, assim que a gente comprou o Elfo, começamos a ter muitas visitas, né? O Elfo, quando está em casa, as visitas dobram, né? Seu Antônio Gago, que é de Sergipe, é um criador antigo de Sergipe e tal, e ele era apaixonado pelo Elfo. Quando vê o Elfo, rapaz, encher os olhos de lágrimas e se abraçar com o cavalo, se ajoelhar perante o cavalo, quer dizer, isso é muito emocionante, né? A gente vê uma coisa dessa. Essa paixão, né, que as pessoas têm pelo cavalo. Está lá na Siga, né, com o Gabriel, né, é um cara, o Elfo já está lá tem 6 anos, para 7 anos. Hoje a gente não usa nem semifresco, é 100% congelado, para poder atender o Brasil todo. Os criadores que compram cobertura esperam 4, 5 meses, dependendo a quem comprar,
para poder conseguir sêmen para poder tirar um produto de elfo. Então, nunca a gente se ligou em muita propaganda, explorar muito a marca elfo, porque não dá conta. É um cavalo que está no primeiro lugar do ranking, se eu não me engano, com 2, 3 vezes a quantidade de ponto que está o segundo. Além dele ser um baita cavalo, ele é um cavalo que ainda tem longevidade no sêmen. Então é um contexto de um cavalo fantástico. O elfo foi um presente para mim, para os outros proprietários e para a raça. Descobrir isso foi muito bom para todos. Vários cavaleiros hoje vivem do cavalo, né? O elfo deu esse privilégio para a gente, que é um privilégio, a gente fazer o que gosta, né? E ainda pagar as contas com o que a gente gosta, né? O elfo do Porto Azul não é o maior reprodutor em número de filhos só da Marcha Picada. Ele é o maior reprodutor em números de filhos do Manga Larga Machador. Então isso mostra o tamanho que a nossa Marcha Picada chegou. Ter um cavalo de Marcha Picada tendo o maior número de filhos da raça. É um cavalo que veio padronizar a Marcha Picada, transmitindo uma estabilidade corpórea que não existia até antes dele, né? Então todos esses garanhões que vieram pós-elfo pegaram um balizamento que ele deixou. Então o elfo, sem sombra de dúvida, foi o cavalo que marcou e vai marcar para sempre a história da Marcha Picada. Ele foi um cometa que não teve fim, né? Cometa sempre tem um fim, não tem. Que ele saiu de cometa como atleta e continuou sendo cometa como reprodutor. E eu creio que vai ser por muito tempo ainda.